Dicas na hora de comprar equipamentos na Confeitaria Pet. Esse é o tema da aula de hoje. E eu já aviso aqui que o processo de renovação de uma cozinha atual ou instalação de uma cozinha nova do zero é uma grande tarefa, um grande desafio. Por isso, na hora de você projetar aí como será a sua cozinha, é muito importante você fazer pesquisas que garantam que você tenha equipamentos que funcionem aí de forma prática para o uso que você pretende utilizar. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Temos aí muitos novos alunos antigos também. Quero que vocês aproveitem aí a nossa aula para começar a pensar. Quem já tem aí a sua cozinha e quer começar a fazer algumas modificações, ou então se você está pensando em criar aí a sua cozinha do zero. Nossas inscrições para a comunidade Chef de Animais estão abertas. Temos muitos novos alunos que já estão aí começando, até mesmo fazendo algumas receitas. Então, quero que vocês aproveitem aí quem está pensando em montar a sua cozinha. Essa aula é para você, para a gente começar aqui a ver alguns equipamentos e algumas coisas que você não pode deixar de pensar nesse processo. Então, inscrições para a comunidade Chef de Animais estão abertas. As inscrições da Semana da Confeitaria, para quem já está inscrito, ainda não assistiu essa semana gratuita, basta você acessar os links que até dia 7, aí a gente vai ter disponível para vocês essas aulas aí com várias receitas, com bastante conteúdo, né? E além aí de todas as nossas aulas durante a semana ao vivo, para você tirar as suas dúvidas e também aí colocar mais conhecimento no seu negócio. Então vamos falar aí sobre dicas de como comprar equipamentos, né? De uma forma que seja funcional e prático para você. Existem alguns pontos que você deve aí planejar muito antes de começar a compra dos equipamentos. Isso para não ter desperdício de dinheiro e também aí a gente comprar equipamentos que não serão utilizados, né? O primeiro passo para você montar quais serão os equipamentos necessários é você ter a sua definição do seu cardápio, planejar o seu cardápio, para você saber exatamente em todo o processo quais são os equipamentos necessários para você aí ter um resultado final do seu produto. Então, você tendo aí o seu cardápio e já fazendo os seus testes, entendendo o processo que será necessário, você vai ter uma visão muito mais clara do que realmente você precisa, né? Seja aí um equipamento maior, um equipamento menor, ou então já ir aí olhando quais serão os seus produtos com maior saída, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de cada equipamento, dos equipamentos mais necessários, mais conhecidos, né? Para não ter dúvida. Mas o primeiro ponto é você aí conhecer, né? Para entender qual será o melhor plano de ação para você fazer na compra desses equipamentos. Existem aí diversos equipamentos para comprar e muitas vezes, né, por exemplo, na confeitaria Pet aqui, já falando de um equipamento que a gente utiliza muito, uma batedeira, né? Então, o sonho, né, de qualquer pessoa que está entrando na confeitaria, claro, é ter uma batedeira planetária, por exemplo, né? Mas, muitas vezes, uma batedeira planetária, ela acaba sendo muito grande para o volume que você produz. Então, é por isso que a gente precisa entender aí o nosso cardápio para, primeiramente, a gente ver qual a necessidade de equipamentos para ser comprado, tá? Um ponto muito importante na hora que você definir aí quais são os equipamentos, né, que você acha necessário para sua confeitaria Pet, é você começar a fazer orçamentos, claro, né? Mas que forma? Orçamentos de forma prática, que a gente chama, né? Então, por exemplo, se você precisa, vamos continuar falando da batedeira aqui, que eu já dei o exemplo, né? Muitas vezes você precisa aí realmente de uma batedeira, né? Um industrial, uma mesmo que seja planetária, por exemplo.
E então, você precisa de uma planetária nesse momento e você compra uma batedeira industrial, aí com um volume para você fazer bem maior. E você acaba muitas vezes não usando esse equipamento, né? Ou então, uma outra opção, por exemplo, quando você precisa de um grande equipamento, é você fazer aí a compra de um equipamento usado. Carol, você é contra equipamentos usados? De forma nenhuma, tá? Se ele tem a funcionalidade, né? Se ele tá na potência dele adequada e você consegue aí fazer o manuseio dele de uma forma correta, seja um equipamento, claro, feito as manutenções, muitas vezes acaba assim compensando você comprar um equipamento usado, né? Então, continuando aí com a batedeira, né? Para nós não sair muito do foco, por exemplo, se você tem a necessidade de uma batedeira planetária e você também tem a necessidade de uma batedeira menor, no caso de fazer coberturas, por exemplo, né, que a gente não bate um grande volume aí, como tem várias colorações, por exemplo, às vezes vale a pena você comprar um equipamento usado, o que você vai ter aí menor utilização, e o que você for fazer uma maior utilização, comprar ele novo. Claro que a gente tem que sempre pensar na depreciação desse equipamento, né? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto aí para não confundir vocês. O que eu quero dizer com isso é que você precisa realmente entender a necessidade. Às vezes, mais vale a pena você comprar um equipamento que seja usado muito mais potente do que comprar um equipamento que não tenha a potência, mesmo sendo novo, né? Só que aí ele não tenha toda a sua necessidade. Então é por isso que você precisa entender o seu cardápio para poder ir seguir em frente e fazer os orçamentos, tá, pessoal? Um outro ponto que eu quero comentar com você, que eu vejo bastante acontecer, é o pessoal aí não ver o tamanho, né, dos equipamentos. Você precisa determinar qual será o espaço disponível para aquele equipamento. Seja ele aí um equipamento grande, como por exemplo um forno, né, ou então equipamentos pequenos, como processadores, liquidificadores. Quando você acaba determinando o espaço daquele equipamento, vai ficar muito mais fácil. Primeiro aí, quando você vai comprar grandes equipamentos, você precisa pensar na logística, né? Muita gente às vezes compra, né, uma geladeira gigante para pôr dentro de casa, mas não passa na porta. Então, esses detalhes você precisa tomar muito atenção. Ainda mais se você já estiver crescendo, aí estiver modificando a sua confeitaria pet, né? Que a gente já pensa nesse ponto como um grande crescimento, então provavelmente também terão a compra aí de equipamentos maiores, tá? Então pensem muito nos equipamentos grandes, onde será o espaço dele, se não será necessário você fazer uma estrutura, tá, que seja específica para aquele equipamento, como no caso de um forno, por exemplo, né? Ou então aproveitar melhor os espaços utilizando aí dos equipamentos para já fazer outros pontos, como no caso do forno, né? Fornos que não são tão grandes, né? Você consegue aí, por exemplo, montar e fazer um estilo de estufa embaixo, né? Então você já aproveita o seu espaço. Da mesma forma de equipamentos pequenos, né? Então equipamentos que você utiliza muito, como batedeiro, processador, você tem que entender o processo do seu cardápio ali para utilizar esses equipamentos da forma mais prática. Então, ter esses lugares determinados faz com que você otimize o seu tempo, né? De que forma? Né? Se você vai precisar de um equipamento, você não precisa ir lá, tirar os equipamentos que estão naquele local para colocar ele na tomada, fazer aquele processo, retirar tudo dali, depois você precisa dele novamente. Então, quando você não pensa muito na questão do espaço dos equipamentos, você acaba aí perdendo bastante tempo na hora da produção. Tá? Então, pensem como vai ficar estruturado. Por que eu falo tanto de processo, né? Que o processo da sua confeitaria, o processo da sua produção, quem vai definir aonde vão ficar esses equipamentos, tá? Então, é muito importante você ter essa visão desse processo. Então, eu vou iniciar o bolo batendo os ovos na batedeira, depois eu vou precisar liquidificar um vegetal. Então, aonde vão estar posicionados esses equipamentos
que vão fazer com que você tenha um processo muito mais ágil, economizando, então, o nosso dinheiro também, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente visualizar tudo isso para ter, então, uma forma e prática de trabalhar. E também tomar muito cuidado, né? Sempre, quando vocês vão fazer a compra de um equipamento, é interessante você conversar com o fornecedor. Mesmo sabendo aí, né, a gente já vou chegar nesse ponto, que muitas vezes é difícil você ter esse contato direto com o fabricante, né? Mas quando você vai numa loja de equipamentos de cozinha, por exemplo, né, o seu fornecedor, ele vai poder te explicar o porquê de cada equipamento. Então, um exemplo aqui, um forno, né? Um forno aí a gente tem os fornos que contém o vapor. Então, assim, para que utilizar o vapor na confeitaria PET? Tem alguma utilização? Tem algum intuito? Se é para fazer biscoitos, você não precisa colocar a umidade. Então, isso seria um gasto desnecessário, né? Mesmo que você compre, no caso, um forno com vapor, se você nunca for ter a utilização dele, então desde colocar a mangueira que faz essa ligação, esses pequenos detalhes também tem que ser pensados. E quem vai poder te dar essas informações são os próprios fornecedores. Então, esse forno aqui, existem fornos específicos, né? Como fornos para pizza, fornos para bolo, fornos para pães. Então, qual vai atender melhor a sua necessidade? No caso da confeitaria PET no geral, por que eu estou falando esse do forno com vapor, né? Bastante dúvidas que acontecem em relação aos fornos aí, mas um forno muitas vezes elétrico, ele atende melhor a necessidade do que um forno a gás, não precisando aí ter um grande tamanho. Sendo aí 4 esteiras, por exemplo, né, existem vários fornos que atendem essas definições, você já consegue aí fazer diversos produtos da confeitaria PET. Como, por exemplo, se você tiver um forno muito grande e você tiver a produção muito alta de petiscos, né, no caso de biscoitos, ele é muito interessante porque ele vai ficar o tempo inteiro ali, então, fazendo uma grande quantidade. Mas se você utiliza para fazer bolos, né, e você não tem uma saída tão grande, você ligar um grande equipamento para fazer apenas uma massa pequena de bolo, você tem que ver o que te atende mais. Tem um forno médio, tem um forno grande, ou então tem um forno grande e um forno pequeno, e dessa forma você ir moldando aí a sua necessidade para os seus produtos, né? Que é o mais importante. Sempre também ficar aí ligado nos fornecedores quanto a energia ou a quantidade de gás gasta desses equipamentos, né? Então você consegue todas essas medições até mesmo na internet. Então, se você for comprar um equipamento aí pela internet, você consegue ter acesso a todas essas informações, tá, pessoal? E, né, se você tiver aí na comunidade Chef de Animale, né, pessoal, você ainda tem várias pessoas no grupo de WhatsApp que vão poder te auxiliar isso, né? Claro que a gente dá todo o suporte, mas o interessante de você estar nessa comunidade Chef de Animale é que tem muita gente que está com os orçamentos atualizados, com fornecedores aí também que estão que tem esses equipamentos. Você também consegue aí feedbacks de várias marcas de forno, de vários tamanhos, as suas utilizações. Então, o bacana da Chef de Animale, na parte da comunidade Chef de Animale, na parte de equipamentos, tá? Fora as receitas, fora as embalagens, enfim, tudo que os nossos alunos aí repassam uns aos outros informação. Mas a questão dos equipamentos é muito bacana por causa disso. Você consegue já informações todas de forma muito prática, né? Dos fornecedores, de cada equipamento, né? Isso eu estou falando de equipamentos pequenos, equipamentos grandes, então que realmente vão atender você aí na sua confeitaria PET. Falando aí especificadamente de cada equipamento, né? A gente já falou bastante do forno elétrico aqui, então só falando especificadamente por que, né, que eu gosto tanto do forno elétrico. Primeiro que a maioria dos fornos a gás aí você não vai achar que chegue na temperatura onde você consiga também fazer um produto desidratado.
Claro que existem desidratadores, né, pessoal, específico. Mas para você que está começando, a gente entende aí que quem está começando, né, tem um grande custo de investimento. Então a gente precisa pensar em todos os detalhes. Então, se você está começando, o seu objetivo não é trabalhar especificadamente com produtos desidratados, um forno que atinja aí a temperatura de 60 a 70 graus, ele vai poder te auxiliar em outros petiscos, ou então para testes, né, que você pretende fazer para posteriormente aí fazer esse tipo de petisco, ou então criar novos produtos. Então, o interessante do forno elétrico é isso. Muitos fornos, né, se vocês forem aí pesquisar, vocês vão ver que eles começam na temperatura de 160 graus. Então, alguns tipos de petisco a gente não consegue fazer. Além dos desidratados, quem assistiu aí a nossa aula de domingo, né, viu o Red Velvet, ele assa em 150 graus. Então, você vai acabar aí não conseguindo um resultado, né, satisfatório do seu petisco. Então, por isso que eu indico aí, porque você tem você consegue fazer vários tipos de petisco com apenas um tipo de equipamento, né? Existem fornos elétricos, desde os fornos elétricos convencionais, aí menores, onde também indico para quem está começando a só fazer alguns bolos, né? Quando você começa com os biscoitos, já vale a pena um pouquinho de um forno um pouco maior, tá, pessoal? Para você aproveitar aí esse calor do forno e já assar uma maior quantidade de biscoito. Teu lucro vai ser melhor nesse processo todo. Então, existem ótimos fornos no mercado, tá? Vou falar aqui duas marcas que são bem conhecidas, que é o Progás e também existe a Prática com K, que são ótimas marcas para você trabalhar. A Chef de Animale trabalha hoje com os fornos todos da Prática. São equipamentos que exigem, não é que exigem pouca manutenção, as manutenções são periódicas, né? Mas a gente tem poucos problemas com eles, né? Então essa é a minha experiência, tá, pessoal? Igual eu falo, existem outras marcas também aí, mas essas são as marcas que a Chef de Animale já utilizou e utiliza até hoje, tá? Então, se pudesse falar de alguma marca para vocês, seriam essas duas. Também existem aí os fornos industriais, né, pessoal? Já falei que existem diversas funções, fornos para bolos, fornos para pizza, então fornos específicos, né? Então, como a gente trabalha aí com vários itens na confeitaria pet, é interessante você ver algum que se adeque a todos esses quesitos, né? E você consiga aí fazer uma diversidade grande de petiscos para poder fazer testes, renovar e ter aí mais opções. Então, também, lembrando de fornos industriais, já falei aqui, mas é sempre válido lembrar, quando você for comprar grandes equipamentos, determine certinho onde ele vai ficar, por onde ele vai entrar, qual vai ser a logística aí para conseguir colocar ele dentro, tá? Esse tipo de informação são coisas que a gente já sentiu na pele. Por exemplo, contar aqui uma história para vocês. Quando a gente comprou nossos freezers, né? Na época a gente não tinha nem câmera fria, né? Então, quando a gente comprou os freezer, nós tínhamos um local do lado da Chef de Animale, onde ficava aí o depósito, né, de matéria-prima, né, de produtos que iam chegando aí, porque a loja era muito pequena. E para toda a nossa demanda já, né, depois que a gente veio aí com a fábrica. Mas a gente teve uma vez que tirar as portas, tá, desse local, onde a gente fazia aí, onde era o armazenamento. A gente teve que tirar as portas, 3 portas, pessoal, para conseguir colocar esses freezers para dentro. Ainda tinha solução, mas é importante você entender qual será o processo. Carol, quando vocês foram para a fábrica, o que aconteceu para tirar os freezers? A gente teve que tirar todas as portas de novo. E passou por isso aqui, ó, gente. Então, se a gente compra um equipamento, não faz essa medição, não determina onde que ele vai ficar, muitas vezes aí a gente tem um prejuízo muito grande, né? Seja riscando o equipamento, quebrando, batendo, ou então
perdendo aí um pedaço de uma parede ou de uma porta, tá? Então, muito cuidado aí com o tamanho dos equipamentos. Outra coisa que é importantíssimo, né, é um fogão. Então, assim, um fogão é essencial para você trabalhar na confeitaria pet também, mas a gente precisa aí ver a necessidade. Às vezes um fogão de 2 bocas já atende a tua necessidade. Às vezes um fogãozinho elétrico, né? Se você trabalha aí com confeitaria, não trabalha tanto em fogão, teu foco mais é bolos, você vai utilizar para fazer uma calda, alguma coisa pequena, às vezes não vale a pena aí um grande investimento, tá? Então, pensem aí de acordo com a necessidade, que é mais importante. Por isso que o planejamento do cardápio, ele tem que ser o primeiro ponto, né? Para a gente conseguir definir e estruturar bem como vai ser a compra desses equipamentos. Então, por isso que eu falo, às vezes vale mais a pena você investir, por exemplo, num forno muito bom e aí colocar seu investimento. Depende muito do investimento de cada um, tá? Então, por isso que eu preciso falar essas dicas aqui. Então, às vezes, comprar um fogão aí que seja apenas de 1 a 2 bocas, que já atenda totalmente a necessidade da sua confeitaria pet, tá? Então, existem vários outros equipamentos, né, pessoal, grandes, assim como os freezers, as câmaras frias. É muito importante quando vocês forem comprar freezer, né, para quem está iniciando aí, os freezers, quando vocês forem trabalhar com produtos congelados, por exemplo, um detalhe simples, né, que muita gente já deve saber aí, mas você não pode armazenar esses produtos junto com as suas matérias-primas, tá, pessoal? Então, se você tem ali carnes congeladas, né, você tem a necessidade de ter um freezer exclusivo para sua matéria-prima pronta, pelo risco de contaminação mesmo, né, pessoal? Então, tomem bastante cuidado. Então, da mesma forma, como falando aqui de fornos, fogões, às vezes vale mais a pena aí você investir em 2 equipamentos pequenos do que fazer um grande investimento num grande equipamento e aí não conseguir planejar de forma correta, né, esses produtos, tá? E os equipamentos pequenos, né? Vamos falar aqui do processador. O processador é muito utilizado na confeitaria pet e eu já falei bastante em aulas sobre ele, né? Da mesma forma que a batedeira, muitas vezes aí o nosso sonho é ter os equipamentos grandes, né? Que eu quero fazer grandes coisas. Só que quando você vai fazer uma produção pequena, às vezes esse equipamento grande não vai atender a sua necessidade. Um processador pequeno, né, no caso da pasta americana, né? Quem aí é nosso aluno já viu essa aula. A pasta americana, para você conseguir fazer várias colorações ou então para você fazer a cobertura de um bolo pequeno, um processadorzinho pequeno, desses mini processadores, ele já vai dar conta e você vai conseguir aí ter um menor desperdício nos seus produtos. Então, por isso que é tão importante você entender o seu processo e a sua necessidade. Eu indico com toda certeza você ter um mini processador na sua confeitaria pet, mesmo que você tenha a necessidade aí de um processador um pouco maior, seja ele desse estilo convencional ou então dos industriais. Isso porque o processadorzinho pequeno, ele te auxilia em diversos processos, tá? Desde aí de um pedido pequeno, onde você precise desfiar um frango ou então moer uma carne diferente, como um lombo, por exemplo, até mesmo uma carne ovina que você precise para fazer um petisco. Você consegue também processar os tubérculos como batata doce, batata salsa, inhame e dar textura aí para colocar dentro de um saco de confeitar e fazer a bicagem. Você consegue processar oleaginosas como amêndoas, amendoim, tá? Então, consegue fazer docinhos, né? De uma forma muito rápida e prática. Então, um processadorzinho pequeno, ele auxilia em vários processos da confeitaria pet, né? Eu utilizo muito ainda na Chef de Animale esse equipamento, porque às vezes a gente aí atende de uma forma
sempre personalizada por cada cliente, mas sendo de uma forma individual, né? Muitas vezes aí a gente tem um pedido exclusivo e pedidos pequenos, como aí uma pasta americana, onde precise fazer pequenos detalhes, ou então apenas um bolinho de um sabor específico de recheio, e ele vai atender perfeitamente. Além do pequenininho, você conseguir fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se forem necessárias. Diferente de um equipamento um pouco maior, onde às vezes você precisa de uma pequena quantidade e você não vai conseguir fazer com que esse equipamento, pelo pouco volume que tem dentro dele, consiga aí, fazer, né, essa moagem, esse processo mesmo ali de diminuir os grãos, tá? Então, por exemplo, se você bater 100, 200 gramas de batata doce num processador, ele vai grudar na base de baixo do processador, né? E a própria lâmina, ela vai ficar ali girando em cima daquela base e não vai servir realmente para nada, tá? Então, por isso que eu voto para vocês terem aí um mini processador. Existem diversas marcas no mercado. É um equipamento barato, tá? E dura bastante tempo, tá, pessoal? Eles aguentam bastante mesmo, tomando cuidado aí. Outro ponto do processador às vezes as lâminas têm a necessidade aí de ser trocadas ou afiadas, tá, pessoal? Então, nessa manutenção periódica, você já vai poder observar isso. Na verdade, as lâminas, tá? Para quem tá trabalhando com esse equipamento, vê nitidamente aí que é necessário mandar, então, ou afiar ou fazer a troca dessas lâminas. Então, sempre tenham também esse tipo de gastos previstos, porque são necessários aí para auxiliar no seu produto final de uma maneira mais ágil, prática e financeiramente também acaba compensando, tá, pessoal? Então, o processadorzinho aí, muitas vezes, né, acaba tendo que fazer até mesmo na faca, como o caso de uma oleaginosa, um amendoim, né? Porque se você colocar pouquinha quantidade, ele não vai bater, como é o caso de frutas secas, como damasco, por exemplo. Se você bater uma pequena quantidade de damasco num processador um pouquinho maior, ele vai grudar todos nas laterais, vai ser um desperdício no final, tá? Liquidificadores. Liquidificadores também. Temos de todos os tamanhos possíveis. Temos até mesmo os pequenininhos. Só do processador, queria falar mais um detalhe. Os processadores minis, existem também aqueles processadores manuais. Vocês já viram? Que você coloca aqui e puxa, sabe? Aquele tipo de processador, ele é muito bom para fazer aí no caso de grãos, né? Isso que eu falei das oleaginosas, eles funcionam muito bem. Tem algumas marcas bem bacanas, até mesmo ganhei a minha tia vende da Tupperware e ele é maravilhoso, tá, pessoal? Mas existem algumas marcas que ele não vai atender necessidade para quando for fazer, por exemplo, uma pasta americana, tá? Então, é só esses detalhes, conheçam bem cada tipo de equipamento, tá? Olha só a Rita falando, o que você diz sobre os processadores 3 em 1? Gente, o processador 3 em 1 é muito bacana, né? Já vai entrar meio junto aqui no nosso liquidificador, que então, esses 3 em 1, eles são os estilos de mixer, tá, pessoal? Então, você tem aí ele com o fouet, que é a batedeira, você tem ele com o batedor, que é para fazer o liquidificador, né? E tem também o nosso processadorzinho, onde você coloca uma base. Eu gosto bastante, tá, Rita, dos 3 em 1, sim. Só que já comprei uma vez uma marca, por exemplo, que o processador funcionava muito devagarinho. As lâminas dele eram muito pequenas e ele não atendeu nem mesmo, eu tô falando isso dentro da minha casa, tá? Então, pra parte da confeitaria Pet, acredito que ia ser um equipamento aí onde não iria durar muito tempo. Então, se for aí, por exemplo, a gente sabe, né, que existem várias marcas, esses 3 em 1, ou então dos mixers, mas tem algumas marcas aí que você vê nitidamente. Esse tipo de equipamento, se você tiver alguma dúvida, né, e você não tiver aí, por exemplo, a comunidade Chef de Animale para te auxiliar, né, e também o nosso suporte, você deve procurar esses equipamentos para você visualizar eles mesmo antes de comprar, tá, pessoal?
porque existem alguns que vêm as lâminas muito pequenininhas, até mesmo dos mixers, né? Então, o mixer, ele é um dos 3 em 1, né? Que vem o mixer, o de batedeira, que é aquele de fouetzinho, que vem para bater, e também esse processador. No caso do mixer, que você compra ou ele sozinho ou esse base 3 em 1, tá? Também, na mesma situação, tem alguns que vêm com as lâminas muito pequenas. Então, depende muito. Eu não posso falar para você, não vai valer a pena. Porque depende do tipo de produto que você está batendo. Então, se ele é aí para você fazer, por exemplo, apenas bater produtos que sejam à base de gelatina, que sejam mais caldas, frutas com bastante água, quem sabe ele atende aí a necessidade, tudo certo. Mas, se você for começar a bater coisas para fazer caldo, por exemplo, proteínas, né, batidas em água, que tem aí um pouco mais de dificuldade, ou que tem alguma fibrinha no meio, ele realmente não vai atender a tua necessidade, vai ficar gruminhos, tá, pessoal? Então, pesquisem bem, porque existem diversas marcas. Olha, a Rita aqui, ela tá me falando que ela comprou da Filco. Gente, é uma marca muito boa também, mas ela já tá falando que a batedeira não atendeu a necessidade dela. Então, né, depende muito do custo de cada equipamento, se você medir aí se vale a pena comprar individualmente ou eles todos em um, né? Como o caso do cilindro elétrico também, já aproveitando, né? Existem aí um cilindro elétrico que é 5 em 1, que eles chamam, que você tem, eu não sei se vou lembrar de todos agora, mas é um cilindro, você tem a maceira, você tem um moedor de carnes, acho que é para fazer macarrão, e tem mais alguma peça ali onde você consegue fazer essa montagem. É legal? É bacana? É. Mas vou falar um mesmo detalhe que a gente falou anteriormente, que é sobre o processo. Carol, eu vou usar essa maceira, por exemplo, e daí depois eu vou precisar colocar o cilindro para me passar e depois para fazer o corte. Então, calma aí. Você vai enganchar todo o equipamento, vai colocar dentro da maceira, depois você vai tirar toda aquela massa de dentro. Você vai ter que desengatar a maceira, colocar o cilindro para então continuar o processo. Compensa? Então pensem muito nisso. Às vezes compensa. Não, eu só faço biscoito uma vez por semana, eu só faço um sabor de massa. Agora imagina, você faz 5 sabores por dia de massa. Você vai fazer essa troca 10 vezes? Colocar a maceira, colocar o cilindro. Então, é importante pensar nesses detalhes aí para que vocês não percam tempo e dinheiro, tá, pessoal? Então, falamos dos mixers aqui, acabei entrando na maceira por causa dessa situação aí de ser mais equipamento em um, né? Mas também existem liquidificadores. Então, mesma forma, liquidificador ou um mixer, o que atende melhor a sua necessidade. Às vezes, até os liquidificadores, junto com os processadores, também é a mesma forma aí que a gente está falando desses equipamentos que são 3, 5 em 1, né? Que tem aí processador, que tem liquidificador, que tem para ralar queijo, para espremer suco de laranja. Então, observem e pensem no processo, porque muitas vezes esse processo aí de você ter que mudar o equipamento, ou trocar, ou desengatar, ou fazer isso várias vezes durante o dia, vai te acabar causando prejuízo, tá? Então, pensem bastante nesses detalhes. Então, outros equipamentos aqui, a gente utiliza, né? Pode utilizar diversos equipamentos. Existem aí fatiadores, como o caso também do bandoline, né? Caso você queira fazer muitos chips, produtos desidratados, até mesmo os desidratadores. Então, esse tipo de equipamento, você deve muito tomar cuidado para não comprar ele e não ter utilidade. Por isso que quando vocês estão começando, eu friso bastante nisso, de você comprar um equipamento que seja multifuncional, onde você consiga testar os seus produtos para que você não tenha aí um investimento parado, tá? Ah, mas se eu comprar e não utilizar, depois eu vendo. A gente não vai conseguir o mesmo valor que a gente pagou, né? Então, acaba sendo um prejuízo e precisam ficar atentos a isso, tá, pessoal? Que muitas vezes são nesse tipo de desperdícios, né, que a gente acaba aí
não conseguindo o lucro que a gente deseja nos nossos produtos. E outro ponto importantíssimo é a manutenção desses equipamentos, né? Não só a questão da durabilidade, né? Fazer a manutenção faz com que o nosso equipamento dure mais, mas a manutenção periódica deve ser feita até mesmo para limpeza desses equipamentos, tá, pessoal? A gente sabe que deve ser lavado a cada utilização esses equipamentos, né? Não, exceto o caso de forno e fogão, né? Vamos ser bem sensatos aí, mas equipamentos pequenos como batedeira, o processador, eles têm pequenas entradinhas ali que você só consegue fazer uma digestão perfeita desmontando esses equipamentos, principalmente coisas que envolvem massa, gente, a masseira, o cilindro elétrico. Muito cuidado com utensílios também, né? Rolo de massas, por exemplo. Esses equipamentos, eles podem ser e devem ser desmontados, né? Nós, na Chef de Animalia, nós temos aqui uma pessoa que cuida dos nossos equipamentos, né? Uma pessoa que a gente manda todas as vezes para a mesma pessoa. E um dos detalhes, às vezes eu mando, ele fala, ai, Carol, mas né, não tem nada de errado com o equipamento. Eu falo, não, quero que você desmonte para limpar todo ele mesmo, pra gente aí ter a garantia que tá saindo um produto sem contaminação, seguro, né? E mais que tudo aí a gente garanta a durabilidade do nosso equipamento, né? Existe aí a depreciação também, né, gente? Que é então o tempo de vida útil aí desse produto que a gente precisa medir quanto que ele vai nos custar, né? Então, esses detalhes de equipamentos é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas querem que eu venha com uma lista pronta, né? Mágica para vocês aí, gostaria muito de fazer isso, mas depende do caso de cada um. Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês a realidade da confeitaria pet. Você precisa adequar de acordo com a sua empresa, né, pessoal? É muito importante isso. A comunidade Chef de Animalia veio para isso, né? A Chef de Animalia, quando nós criamos a comunidade Chef de Animalia, ela veio aí com o intuito de trazer informações para vocês. Eu não quero que ninguém aí seja um reprodutor apenas de receitas, de conteúdos. Eu quero que vocês saibam muito, criem seus próprios petiscos, seus próprios embalagens, tenham as suas ideias, sabe? Tragam coisas inovadoras também. Porque depende, a realidade de cada um é diferente. Então, a gente precisa respeitar, entender e se posicionar aí para a gente ter um ótimo lucro no mercado e também conhecimento, né, pessoal? Que nunca é demais, tá? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Importante também escolher um que seja fácil de lavar e não junte resíduos. Ótimo ponto aí, né? Produtos equipamentos de inox, né, pessoal? Eles são muito fáceis de fazer a limpeza, tá? E eles aí de fazer a limpeza e visualizar também se eles estão limpos, né? No caso aí de alguns processadores ou liquidificadores, você consegue até mesmo você desrosquear ele e fazer a limpeza, tá? Então, leiam os manuais, né? Que eles estão ali para ser lidos. Não tem o manual, perdi, queria ver. Gente, procura na internet, tá? A internet vai ter o manual do seu equipamento. Procura ali que você vai, pelo menos, entender como deve ser feito para garantir que você tenha um equipamento que atenda a sua necessidade, que entregue um produto de qualidade, né? E que você tenha garantia aí que não tenha um produto que seja de uma forma inadequada, seja aí de um tamanho ou então de um biscoito que foi mal assado, tá? Ou um produto que foi mal cozido. Então, conheçam os seus equipamentos. Quero lembrar quem não assistiu às aulas da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos, tá, pessoal? Elas estão disponíveis até dia 7. Amanhã eu volto aqui 8h30 da manhã com vocês pra gente falar
dicas de como começar um negócio de alimentação natural e de confeitaria pet. Então, quero que quem ainda não viu todas as aulas dessa semana, tá, pessoal? Aproveitem, tá todas aqui no nosso feed para vocês assistirem, porque amanhã, né, a nossa aula vai englobar todos os assuntos já conversados. Então, amanhã a nossa aula aí a gente continua falando sobre o processo mesmo, tá? Que esse é o ponto aí que eu quero passar minha experiência para vocês entenderem aí quais as dicas que eu posso oferecer para você ter um negócio de sucesso e aí que tenha segurança para os nossos pets. E aí, quero ver, os alunos novos estão a toda já assistindo a nossa comunidade Chefe de Animale, já estão sendo inseridos nos grupos de WhatsApp. Então, se você não aproveitou, corre lá, que a gente tem agora a opção do parcelamento, tá? Então, aproveite. Se você aí tá com alguma dúvida ainda, me chama aqui no direct, ou então tem um link aqui no Instagram para você me chamar ali, tem um WhatsApp, vai conversar direto comigo ou com a minha equipe, pra gente poder aí te auxiliar caso você tenha alguma dúvida e também que possa atender aí a sua realidade para você poder adquirir o nosso curso e ter aí mais conhecimento sobre confeitaria, alimentos pet, a nossa história. E para quem ainda tá com dúvida, gente, o curso, tá? A nossa comunidade, ela não é só o curso de confeitaria pet, agora ela tem também o curso de alimentação natural para você aí poder começar a entender um pouquinho mais do nosso universo de produtos 100% naturais para pets. Muito obrigada pela companhia, beijo grande, até amanhã cedinho, 8h30 da manhã, eu tô aqui de novo com você. Tchau, tchau!